Você já ouviu falar que a maçonaria guarda segredos milenares do Templo de Salomão? Hoje vamos desvendar como essa construção lendária moldou símbolos, rituais e crenças que atravessaram séculos. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a maçonaria para sempre. Dizem que o Templo de Salomão, erguido em Jerusalém, foi mais do que uma obra arquitetônica grandiosa. Para muitos estudiosos e maçons, ele representa o coração simbólico da ordem. Desde o século XVIII, rituais maçônicos evocam suas colunas, salas secretas e câmaras de reflexão como metáforas para a construção moral do homem. Mas o que há de verdade nessa conexão? Tudo começa com os relatos bíblicos que descrevem Salomão como o rei sábio que ergueu a casa de Deus com pedras talhadas e materiais vindos de todo o Oriente Médio. Cada detalhe, do altar até o Santo de Santos, se tornou um símbolo de algo maior, o aperfeiçoamento espiritual. O mito do templo ultrapassou fronteiras religiosas e chegou até os primeiros maçons operativos, que viam na arte da construção uma ligação com o divino. Ao longo dos séculos, a imagem do Templo de Salomão se misturou com lendas sobre construtores lendários, como Hiram Abif, o mestre que teria dirigido as obras. Essa figura, que se sacrifica em nome do segredo, tornou-se um arquétipo de fidelidade e sacrifício que ainda ecoa nos ritos maçônicos. Mas o que poucos sabem é que muitos detalhes dessa lenda foram moldados na Europa medieval, num tempo em que as guildas de pedreiros mantinham saberes reservados. Na transição para a maçonaria especulativa no século XVII, o templo ganhou força como alegoria moral. Para os iniciados, reconstruir o templo significava reconstruir a si mesmo. As colunas B e J, as ferramentas e até o traçado do piso ritual remetem ao canteiro de obras sagrado de Jerusalém. Cada loja maçônica, simbolicamente, é uma reprodução desse espaço onde se trabalha pedra por pedra na lapidação do caráter humano. Essa ideia fascina porque conecta passado, presente e futuro de forma discreta, mas poderosa. Com o iluminismo, a simbologia do templo se expandiu para além das fronteiras maçônicas. Filósofos, artistas e até conspiracionistas começaram a enxergar no templo uma chave para mistérios maiores. Alguns acreditavam que os segredos do templo guardavam conhecimentos cabalísticos e até mensagens codificadas sobre o destino da humanidade. Para os críticos, tudo não passa de misticismo exagerado, mas é impossível ignorar o poder que essa imagem exerce até hoje. Hoje, arqueólogos ainda tentam localizar vestígios concretos do templo original. Escavações em Jerusalém alimentam disputas religiosas e políticas, mas também inspiram maçons que veem nesses fragmentos a confirmação de que seu mito tem raízes reais. Mesmo sem paredes em pé, o templo permanece vivo na mente de milhões de irmãos espalhados pelo mundo. Para eles, cada reunião é uma nova pedra assentada na grande obra. No próximo capítulo, vamos mergulhar na figura de Hiram Abif, o arquiteto mor do templo, cuja história se tornou um dos maiores mistérios dentro da maçonaria. Prepare-se para entender como um personagem quase invisível na Bíblia se transformou em peça central de rituais secretos. Entre todos os personagens associados ao Templo de Salomão, nenhum é tão envolto em mistério quanto Hiram Abif. Na Bíblia, sua menção é breve: um artífice habilidoso, enviado pelo rei de Tiro para auxiliar Salomão na construção da casa do Senhor. Mas na maçonaria, ele se tornou muito mais. Transformou-se no mestre que detém segredos sagrados, o guardião da palavra perdida, assassinado por seus próprios companheiros por se recusar a revelar mistérios que não podiam ser profanados. O mito de Hiram é uma narrativa de morte e ressurreição simbólica. Para o maçom, sua lenda representa o sacrifício do conhecimento diante da ganância e da corrupção moral. No ritual, o iniciado revive essa história, tornando-se simbolicamente o próprio Hiram.
Cada detalhe, do golpe fatal ao sepultamento secreto, carrega lições profundas sobre honra, lealdade e a eterna busca pela luz interior. Mas, da onde surgiu essa história tão rica em simbolismo? Historiadores apontam que o mito foi costurado a partir de lendas medievais de construtores e contos bíblicos misturados a tradições esotéricas. Alguns estudiosos afirmam que os criadores da maçonaria especulativa precisavam de um herói, um mártir que encarnasse os ideais da fraternidade. Assim, Irã se tornou um elo entre o templo físico, de pedra, e o templo invisível, dentro de cada homem. Curiosamente, há quem ligue Irã a antigas tradições egípcias e mistérios da Cabala. Teorias ousadas dizem que seu assassinato encena antigos rituais de iniciação que simbolizavam a morte do ego para o renascimento do espírito. Para muitos maçons, porém, o valor não está na veracidade histórica, mas na força do símbolo. Irã é um convite para que cada membro da ordem mantenha viva a chama do segredo e da honra. O simbolismo de sua morte aparece em cada grau, cada rito, cada loja espalhada pelo mundo. Em uma iniciação, o silêncio que precede a ressurreição do mestre é um lembrete de que, mesmo morto, Irã permanece vivo naqueles que ousam trilhar o caminho maçônico. É uma experiência que une irmãos de culturas e línguas diferentes em um mesmo mistério. Assim, Irã Abif se tornou eterno, um guardião invisível que ronda cada loja maçônica. Para os profanos, ele é apenas uma lenda. Para o iniciado, ele é um mestre interior sussurrando que os segredos mais valiosos não podem ser comprados, mas apenas conquistados por mérito e coragem. No próximo capítulo, vamos explorar como os símbolos do templo, colunas, piso, ferramentas, carregam fragmentos da lenda de Irã e moldam o ritual maçônico até hoje. Se o Templo de Salomão é o coração simbólico da maçonaria, seus elementos arquitetônicos são a linguagem secreta que une gerações de irmãos. Cada peça, das colunas gêmeas à quadrícula do piso, carrega camadas de significados que atravessam os séculos. Entre os símbolos mais icônicos estão as colunas Boaz e Jaquim, que guardavam a entrada do templo. Para os maçons, elas são mais que simples pilares. Representam força e estabilidade, princípios indispensáveis para sustentar o templo interior. No interior das lojas maçônicas, essas colunas são erguidas como sentinelas do sagrado. Quem as observa entende que passar entre elas simboliza adentrar um espaço onde o mundo profano fica para trás. Elas são um convite ao mistério, uma passagem para o aperfeiçoamento moral. Em ritos antigos, acredita-se que até a posição das colunas guardava segredos cabalísticos, ligando o visível ao invisível. Outro símbolo poderoso é o piso quadriculado, o famoso mosaico preto e branco que adorna as lojas. Ele representa a dualidade da existência, luz e trevas, bem e mal, sabedoria e ignorância. Caminhar sobre esse piso é lembrar-se de que o progresso espiritual exige equilíbrio. Para o maçom, cada passo é uma escolha entre as pedras claras e escuras, um lembrete constante da jornada de aperfeiçoamento. As ferramentas do ofício também carregam lições profundas. O esquadro, o compasso, o nível e o brumo não são apenas utensílios de pedreiro, mas instrumentos simbólicos que ensinam disciplina, retidão e busca da verdade. Cada grau da maçonaria explora essas ferramentas sob uma nova perspectiva, revelando que construir templos de pedra é apenas uma metáfora para lapidar o caráter. Há ainda quem veja em cada símbolo do templo uma conexão com saberes antigos, como a geometria sagrada e a numerologia hebraica. Muitos estudiosos tentam decifrar códigos escondidos na estrutura do templo descrita na Bíblia, ligando medidas e proporções a padrões místicos. Teorias à parte, é fato que esses símbolos se mantêm vivos, porque falam uma linguagem universal, a busca pelo conhecimento. Em cada loja, do Oriente ao Ocidente, esses símbolos são reorganizados, reinterpretados e transmitidos em rituais fechados. São eles que criam o elo invisível entre um aprendiz em Londres e um mestre no Brasil. E assim, mesmo que o templo original esteja em ruínas, cada coluna erguida,
Cada piso quadriculado, cada ferramenta usada em cerimônia é uma pedra que renova o mito. No próximo capítulo, vamos descobrir como a destruição do templo impulsionou o desejo de reconstruí-lo, não em pedra, mas na mente e na alma dos iniciados. A destruição do Templo de Salomão foi um evento que marcou profundamente a história de Israel e, simbolicamente, o imaginário maçônico. O primeiro templo, construído pelo lendário rei, foi destruído pelos babilônios no ano 586, um golpe devastador para o povo judeu. O segundo templo, erguido séculos depois, também foi arrasado, desta vez pelos romanos, em 70 d.C. Para muitos, esse ciclo de destruição e reconstrução não é apenas um fato histórico, mas um poderoso arquétipo de perda e renascimento. Na maçonaria, essa ideia ganhou nova vida. O templo físico virou ruína, mas seu projeto sobreviveu como um mapa simbólico. Cada loja maçônica, onde quer que seja erguida, é uma promessa de reconstrução do templo perdido. Só que agora em outra dimensão, a espiritual. O maçom é convidado a ver-se como uma pedra bruta, que precisa ser talhada para se tornar parte dessa obra eterna. Assim, o templo nunca morre, ele renasce em cada iniciado. Os antigos rituais de reconstrução têm ecos profundos em várias tradições místicas. Na Cabala, por exemplo, o conceito de Tikkun Olam, reparar o mundo, lembra a missão maçônica de restaurar a ordem, a justiça e a sabedoria perdidas. Cada assembleia é um pequeno ato de reparação, onde se tenta reerguer, pedra a pedra, um templo invisível. Essa reconstrução interna é lenta, exige disciplina e vigilância moral, mas é também a essência do caminho maçônico. Não à toa, muitos estudiosos associam essa metáfora à alquimia espiritual. Assim como o alquimista transforma chumbo em ouro, o maçom transforma ignorância em iluminação, reconstruindo o templo do espírito. Os graus, os símbolos e os rituais são degraus dessa obra, que nunca se completa por inteiro. É o trabalho de uma vida, ou de muitas, dirão alguns. Essa visão também alimentou teorias conspiratórias. Há quem acredite que a maçonaria mantém planos secretos para reconstruir fisicamente o templo em Jerusalém, o que levantaria tensões políticas e religiosas sem precedentes. Para os maçons, no entanto, essa reconstrução é simbólica, moral e filosófica. Um templo erguido no coração de cada homem livre e de bons costumes. A ruína do templo, então, não é o fim, mas o começo. É o lembrete de que toda destruição carrega a semente da reconstrução. Para o iniciado, isso significa que os desafios, quedas e derrotas pessoais são tijolos para algo maior. No próximo capítulo, vamos entender como essas ideias ajudaram a moldar sociedades secretas, conspirações e lendas que cercam a maçonaria até hoje. Ao longo dos séculos, o Templo de Salomão saiu das páginas sagradas e passou a habitar o imaginário de ocultistas, conspiracionistas e caçadores de segredos. Durante a Idade Média, as lendas sobre os Cavaleiros Templários ajudaram a alimentar teorias sobre um suposto tesouro escondido nas ruínas do templo. Esses cavaleiros, oficialmente criados para proteger peregrinos, logo foram associados a tesouros místicos, relíquias sagradas e, claro, aos primeiros segredos maçônicos. Quando a Ordem dos Templários foi perseguida e extinta no início do século XIV, rumores diziam que parte de seus membros sobreviveu escondida e que seu legado se misturou às guildas de pedreiros, dando origem à maçonaria especulativa. Embora faltem provas concretas, essa teoria ajudou a forjar o mito de que a maçonaria herdou segredos milenares do Templo de Salomão, passados em rituais sigilosos por gerações. A partir do século XVIII, a Europa viveu uma verdadeira febre por sociedades secretas. Nessa época, a imagem do templo se tornou um ícone entre filósofos iluministas, alquimistas, Rosacruzes e outros grupos que buscavam desvendar o grande segredo da humanidade. Muitos acreditavam que reconstruir simbolicamente o templo seria devolver à Terra uma era de sabedoria, justiça e equilíbrio espiritual. Ideias que inspiraram revoluções, tratados esotéricos e até romances que inflamam teorias até hoje. As conspirações modernas não ficaram atrás.
De livros famosos a filmes de Hollywood, o mito do templo aparece como um código oculto, um mapa do tesouro, uma chave para segredos que poucos podem conhecer. Em algumas versões radicais, a maçonaria é retratada como uma irmandade que manipula governos e religiões para restaurar o poder do templo e instaurar uma nova ordem mundial. Para os maçons, essas teorias são exageros fantasiosos, mas, curiosamente, reforçam o fascínio popular. Nem todos, porém, encaram isso como ficção. Alguns estudiosos, arqueólogos e esotéricos levam a sério a busca por pistas históricas que liguem o Templo de Salomão a manuscritos herméticos, códigos cabalísticos e ordens secretas. E cada fragmento achado em escavações em Jerusalém reaviva essa chama. O mistério parece crescer justamente porque não pode ser totalmente provado, nem desmentido. Assim, o Templo de Salomão continua erguido no reino das ideias, conspirando na mente de quem acredita que há algo a mais por trás dos símbolos maçônicos. No próximo capítulo, vamos entender como esse mito influencia a maçonaria contemporânea e por que, mesmo em plena era digital, ainda fascina milhões ao redor do mundo. Em plena era da tecnologia e da informação instantânea, é curioso perceber que o Templo de Salomão permanece tão vivo no coração da maçonaria quanto era nos rituais do século XVIII. Para muitos, isso é prova de que o verdadeiro templo nunca foi de pedra ou ouro, mas um ideal transmitido de geração em geração. Nas lojas espalhadas por todos os continentes, homens de diferentes origens ainda se reúnem sob a simbologia do templo para construir algo maior do que eles mesmos. Hoje, a maçonaria moderna usa o mito do templo como ferramenta para formar cidadãos conscientes. Cada reunião, cada ritual, cada grau conquistado é um passo na obra eterna de reconstruir valores como liberdade, igualdade, fraternidade e tolerância. Enquanto o mundo lá fora se torna cada vez mais veloz, os maçons defendem o valor do silêncio, da reflexão e do autoconhecimento, práticas cada vez mais raras. O templo também vive na forma como a maçonaria se adapta aos novos tempos. Nos últimos anos, muitas lojas passaram a abrir suas portas para o público, em eventos culturais, palestras e ações filantrópicas. Ainda assim, a essência permanece velada. As cerimônias internas, cheias de símbolos do Templo de Salomão, seguem restritas aos iniciados. É essa combinação de mistério e ação social que mantém a ordem viva e relevante. Para muitos irmãos, reconstruir o templo hoje significa trabalhar pela harmonia entre povos, crenças e culturas. É criar pontes onde há muros, diálogo onde há silêncio. O templo simbólico é, assim, uma ideia que se expande para além das paredes da loja. Ele se manifesta na família, no trabalho, na comunidade. É ali que cada maçom coloca, dia após dia, sua pedra polida. E mesmo que as teorias da conspiração insistam em pintar a maçonaria como uma sociedade obscura, seus membros seguem sustentando que o único segredo real é o esforço individual para ser melhor do que ontem. O templo é o reflexo dessa jornada, sempre inacabado, sempre aberto a quem deseja se lapidar. No fim, o maior mistério do Templo de Salomão não está nas ruínas de Jerusalém, mas no coração de quem se dispõe a reconstruí-lo dentro de si. E assim, enquanto houver maçons, haverá colunas erguidas, pisos quadriculados e ferramentas à espera de mãos dispostas a trabalhar pela grande obra. Que esse templo invisível jamais seja destruído. Se o Templo de Salomão é apenas um mito ou uma verdade esquecida, cabe a cada um de nós decidir o que construir dentro de si. Se você gostou desse mergulho no mistério, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que você acha que o Templo de Salomão ainda tem a nos ensinar. Inscreva-se no Mitos e Revelações para mais histórias que desafiam o tempo.